Então, gente, chegamos aqui no nosso filé, né? O nosso filé é a declaração de criptoativos IN 1888. Gente, a gente tem que entrar aqui no portal ECAC, né? Lembrando que com o site da Receita Federal, www.gov.br/receitafederal.pt-br, ok? Nós vamos entrar lá no portal ECAC. E aí aqui eu vou falar uma coisa que é muito importante para vocês. A gente tem dois modos de entrar no portal ECAC. Um é com certificado digital e o outro é com a senha ECAC. Como é que se faz a senha ECAC? A senha ECAC ela é feita com o número dos 2 últimos impostos de renda, ok? Não tenho senha ECAC porque eu nunca fiz imposto de renda. O que tu faz? Faz um certificado digital, certo? No meu caso aqui eu vou acessar com certificado digital. Mas para fazer o formulário online de dados da IN 1888, pode ser com senha ECAC também, ok? Olha aqui o meu certificado digital. Ok, gente, eu estou dentro do meu ECAC aqui, tá? Dentro do meu ECAC, e aqui eu vou mostrar para vocês. Onde é que a gente entra? Cobrança e fiscalização, obrigação acessória, formulário online e arquivo de dados. Aqui a gente tem aqui, ó, exatamente aqui, ó. Se a entrega fosse em arquivo, tá aqui, que é como eu faço lá do sistema, a gente entregaria aqui e com o certificado digital utilizaria o Coleta Nacional, né? E com o Coleta Nacional a gente faria a entrega do arquivo, ok? No nosso caso aqui eu vou ensinar vocês a fazer um preenchimento online, não requer certificado digital, requer só a senha ECAC. E como eu digo assim, para quem tem poucas operações, é bom que faça aqui sozinho manual. Por quê? Porque ao fazer de forma manual, tu vai entender aqui, ele é muito intuitivo, o que a Receita quer de ti, né? Então eu acho bastante interessante a pessoa que está começando a fazer as suas primeiras INs de forma manual aqui. Então eu vou entrar aqui, original, vou marcar como uma original, digamos que seja aqui uma 2021, como eu não vou entregar aqui, tanto faz, tá? Confirmo, estou entrando em janeiro de 2021, foi o período lá que a gente botou que fez a operação. Aqui tá aqui, ó, obrigação acessória, declaração sobre operações realizadas com criptoativos, formulário online, período de apuração, 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Gente, não vamos nos assustar com isso aqui, tá? O que tem dentro da IN 1888? A gente sabe que quando a gente opera numa exchange nacional, ela mesma faz essa IN independente de qualquer valor e ela entrega a nossa movimentação. Tu, contribuinte, vai entregar quando? Ó, tu da gaúcha aí. Tu, contribuinte, vai entregar quando? Quando as tuas transações, as tuas operações forem superiores a 30k fora da exchange nacional. Ou seja, ou numa exchange no estrangeiro, né? Ou no peer-to-peer, transação entre carteiras, esse tipo de coisa. Sempre que for fora de exchange e for fora de exchange nacional, né? Aí tu vai ter que fazer essa operação quando for superior a 30k. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, pessoa física e pessoa jurídica com o uso de exchange. Quem é que entra aqui, gente? Pessoa física e pessoa jurídica com uso de exchange. Eu já vi gente preenchendo aqui na Nacional. Precisa? Não. Vai preencher aqui o quê? Quando tu opera no estrangeiro. Então, opera numa exchange estrangeira, tu vai aqui, porque isso aqui é com o uso de exchange, tu vai registrar. Uma coisa importante aqui no formulário online é o quê? Todos os campos que tem asterisco, o preenchimento é obrigatório. O que não tiver asterisco, o preenchimento não é obrigatório, ok? Então, isso é uma coisa a ser observado, por quê? Porque tem campos aqui que não são obrigatórios, mas estão aqui. Então, se vocês quiserem preencher, vai ser preenchido. Então, a gente vai simular aqui uma compra. Então, vamos lá. Uma operação de compra. Vamos colocar aqui 21 de janeiro de 2020. Operação valor. Vamos colocar 10 mil reais. Lembrando que essa IN sempre é preenchida em Fiat. É sempre na nossa Fiat. Ela é preenchida em quê? Em reais, ok? Operação taxa-valor, vou colocar aqui um valor, 100 reais. Criptoativo símbolo, vamos lá, BTC, Bitcoin. Criptoativo quantidade, vamos colocar uma fração aqui,
0,345. Comprador, exchange, URL. Aqui eu não vou botar nome de exchange, tá, gente? Para não fazer propaganda aí para ninguém. Vou botar um HTTPS aqui qualquer, né, que seria o URL aqui da exchange. Comprador, exchange, país. Vamos colocar aqui que, sei lá, que fosse uma exchange no Paraguai. Certo? O comprador, exchange, nome. Vamos botar aqui também um nome qualquer só de teste, ok? Ok. A data não pertence ao período informado. Eu abri de 2021, verdade. Fica aqui tem pendência na obrigação acessória, porque é que eu abri 2021 e lancei 2020, é 2021. Aqui, verifiquei pendência. Aí é aviso. Aviso a questão da URL, porque eu não informei uma URL correta. Severidade do aviso, nenhuma poderia aqui transmitir, ok? Eu não vou transmitir para dar mais exemplos para vocês. Então, isso aqui é uma compra. Na venda, são pedidos os mesmos casos. Na venda também, operação data, operação valor, operação taxa, criptoativo, símbolo, criptoativo, quantidade, vendedor, exchange, vendedor, URL e país, ok? Permuta, que todo mundo me pergunta isso. Se a permuta tem que registrar duas operações. Não, gente, a permuta tu registra uma operação. Vamos fazer um exemplo de uma permuta aqui. Então, a permuta em 15 de janeiro de 2021. Operação taxa valor, R$10. Criptoativo recebido. Então, gente, vamos lá, fiz um par de troca, recebi no par de troca BTC, uma quantidade de Bitcoin, vamos colocar aqui 0,345. Criptoativo entregue, vamos lá, entreguei o SDT. Criptoativo, estamos falando aqui ainda pessoa física e pessoa jurídica com uso de exchange no estrangeiro. Então, operei com SDT que tem no estrangeiro. Criptoativo entregue quantidade, vamos colocar aqui 0,345 aqui, vamos colocar, sei lá, vamos botar 40 o SDT, vamos botar mais aí, vamos botar 4.000 o SDT. Exchange, vamos botar os exemplos. Tá, vamos colocar de exemplo aqui, vamos botar a Binance de exemplo aqui, para não dizer que não botou nada aqui, tá? Vamos usar o Binance.com aqui, ok? País, aí até foi bom ter posto a Binance, tem gente que me pergunta, Ana, a Binance não tem sede física, o que eu faço, onde é que eu coloco? Gente que usa aqui Malta, a gente tem os últimos endereços conhecidos dela. Vamos supor aqui que a gente coloque Malta. Não vai fazer diferença porque está errado qualquer um, né, gente? Porque, na verdade, ela não tem sede física, tá? Então, aqui Malta é um dos endereços conhecidos dela, ok? Salvou a operação. Então, uma operação de permuta, na verdade, não foi a informação da Fiat dela, né? O que foi a informação? Foi a informação da cripto, né, que tu entregou e da cripto que tu recebeu, ok? E dessa forma, tu lançou aqui e ficou tudo ok. Transferência da exchange e retirada da exchange. Transferência para exchange e retirada da exchange. Quando é que a gente preenche isso? Vamos lá. Transferência da exchange. Transferiu de uma exchange para outra. Tu vai preencher aqui. Retirou da exchange. Vai preencher aqui. Dação em pagamento. A mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo me pergunta também. Aonde é que eu coloco, por exemplo, um rendimento eu coloco um stake? Onde é que eu coloco um airdrop? Onde é que eu coloco... Gente, não tem opção. Tu comprou isso? Não, tu não comprou. Tu vendeu? Não, tu não vendeu. Tu permutou? Não, tu não permutou. Na verdade, ingressou uma quantidade de cripto dentro da IN. Como é que tu vai alocar isso? É uma transferência para dentro da exchange. Não foi tu que fizeste a transferência, mas é uma transferência para dentro da exchange, né? Então, tu vai botar a operação, vai botar o criptoativo, aí pode ver que aqui, de novo, lembro que, gente, muita atenção nisso que eu tô falando. Eu falei antes aqui, asterisco não precisa preencher dados que não contenham asteriscos. Então, vocês estão vendo aqui a origem da wallet, né? Não
tem asterisco. Então, assim, não é de preenchimento obrigatório. Quem quer não preencher, não é de preenchimento obrigatório. Então, operação data é obrigatório, criptoativo símbolo é obrigatório. Vamos supor aqui que fosse uma Cardano. Criptoativo símbolo, criptoativo quantidade, a origem da wallet não precisa, né? A origem da exchange, nome. Se for não identificada ou se for uma carteira específica, coloca, né? Se for não identificada, coloca por extenso aqui, não identificada, etc, salvar, ok, beleza, lançado. Por que isso? Porque é uma transferência para dentro da exchange, transferiu para dentro da exchange uma moeda que tu não tinha. Não tem outra forma de tu colocar para dentro se não for via transferência, via compra, via permuta, via esses casos. Então, entrou, não é compra, tu vai colocar lá como entrada, uma transferência para dentro da exchange. Pessoa física e pessoa jurídica sem uso de exchange. Aqui a gente vai cair o mesmo caso, gente. Tem compra, tem venda, tem permuta, sem uso de exchange é aquilo, fez no P2Peer, no P2Peer, muitas vezes tu não tem os dados. Então vamos dar um exemplo aqui. Fez uma compra no P2Peer e tu não tem o CPF dessa pessoa. O que tu vai fazer? Tu vai colocar a operação valor, operação data, criptoativo símbolo, criptoativo quantidade, e aqui no tipo do NI, tu tem que botar aqui, tu fez um P2Peer e tu não tem os dados da pessoa. O que tu vai informar? Que o país da pessoa física ou da pessoa jurídica possui o NIF, que é o número de inscrição fiscal, mas a pessoa não possui. Tu não tem, é não identificado. Tu vai colocar isso, que é não identificado. O vendedor, nome, se tu não sabe o nome do vendedor, é um vendedor não identificado. Entende? Quando eu coloco aqui que a pessoa, país da pessoa física ou pessoa jurídica, não tem NIF, tem NIF, mas a pessoa não possui, já fica aqui o CPF, o CNPJ sem o asterisco, o vendedor sem asterisco, aí tu já não fica obrigatório. O país, inclusive, fica sem asterisco também, entendeu? Então, e lá, como no nome é obrigatório, o que tu vai colocar? Não identificado. Então, assim, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tudo aqui é muito intuitivo. Venda, idem, permuta, idem, tem campo para doação, donatário, doador, cessão, cessionário, cedente, dação em pagamento, emissão e outras transferências. O que vai aqui o outras transferências? O outras transferências como adquirente e transferente pode ser aqui também o que? A transferência entre carteiras. Transferiu entre carteiras, aqui tu vai colocar assim o adquirente e o transferente. Na verdade, até quando for tu mesmo, tu vai colocar as duas situações. Ah, mas faz diferença eu informar? Na verdade, quando acontecer uma troca de endereço, for fora de exchange, não tem por que tu não informar. Então, assim, pode informar. Acho que o que abunda não prejudica. Nesse sentido, não é clara a questão da troca de carteira, mas o que abunda não prejudica. Eu informaria, ok? Gente, lembrando que muita gente às vezes me pergunta assim, muito detalhe, onde é que coloca a rebimboca da parafuseta da IN 1888. Então, a rebimboca da parafuseta da IN 1888 é lá fora de exchange, tu vai colocar sempre em outras, né? Se tu não sabe o que fazer, coloca em outras transferências, ou quando tu recebe, ou quando tu remete. Isso é o que tu vai fazer quando tu não sabe onde fazer. Ah, vou cair na malha fina por isso? Não, tu não vai cair na malha fina e tu vai estar informando um valor. Tu também não vai ser multado por isso, ok? Quando é com uso de exchange, na verdade, tu não tem outras opções. Ou tu transfere ou tu retira. Comprou, vendeu, permutou, transferiu ou retirou. Então, quaisquer ingressos na tua exchange que tu não tenha comprado e tu queira colocar dentro do exchange, tu recebeu de fato dentro do exchange, tu vai ter que colocar como transferência para exchange, transferência da e transferência para. Entende? Então, assim, o pessoal tem que se ligar ao seguinte, não é o fim do mundo preencher a IN 1888, ao contrário, a IN 1888 é muito intuitiva, tem que entrar aqui e ir preenchendo. Não sabe o que fazer? Transferência e retirada quando for dentro de exchange, certo? Quando for valor que saiu ou que entrou.
e quando for fora de exchange, fazer isso que eu disse lá no outras transferências, né? Sendo também ou transferente ou não, né? Ficou claro? Então, após isso, vamos verificar as pendências, verificou a pendência, deu tudo ok, vai transmitir a IN 1888. Transmitiu a IN 1888, vai gerar o recibo, salvar o recibo e estamos quites com a Receita Federal, ok? Gente, da IN 1888 era isso, ok?